Fala galera, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Papo Flui. Hoje com a nossa primeira convidada, a Nathalie. Oi, pessoal. Então, Nath, muito obrigada por aceitar o convite, por ser a nossa primeira convidada, espero que de muitas. E você será sempre bem-vinda aqui nesse sofá. Obrigada. Pra gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi pra você se situar nesse ambiente do empreendedorismo, se enxergar como uma empresária. Tá, vamos lá. Eu nasci no meio empresarial, né? Eu não consigo lembrar, assim, da minha vida sem estar inserida nesse meio. Mas aconteceram muitas mudanças e muitas mudanças de mentalidade, né? Viradas de chave ao longo da vida e dessa trajetória. Então, eu me percebi, assim, no início da minha carreira, né, da minha vida profissional, trabalhando já na Momesso, trabalhando no escritório, e eu nunca cogitei sair desse lugar, desse ambiente, mas a mentalidade foi mudando e eu fui mudando as minhas funções dentro, né, inclusive foi muita participação sua também. Eu lembro, inclusive, de um dia que você chegou pra mim e falou assim: mas Nath, você não quer nada além disso pra você? Porque eu ficava muito presa no operacional, né? Eu trabalhava no DP e uma das primeiras mudanças, assim, foi quando eu bati o pé e eu falei que eu não ia mais ser liderada. Eu ia liderar. Isso foi antes também da gente trabalhar juntas, né? Foi. Acho que é legal pro pessoal entender o contexto. Nós somos sócias e somos irmãs também, então é muito especial pra mim receber a Nath aqui como a nossa primeira convidada. Mas pra vocês saberem um pouquinho do contexto, Nath, qual que é a empresa que você empreende? Para o pessoal também entender o que é DP, acho que é legal a gente trazer um pouquinho disso, né? É verdade. Então, eu trabalho, né, e empreendo pela Umessi Oliveira, que é uma empresa que foi fundada pelos nossos pais e nossos sócios em 1991. E, né, vou entregar a idade, nasci em 1989. Então, quando me percebi como pessoa, indivíduo, já estava inserida nesse contexto do empreendedorismo. E o DP é o departamento pessoal, né, que ele faz parte da operação de uma contabilidade. Então, é ali que são feitas as gestões dos funcionários das empresas. Então, rescisão, férias, admissões, folha de pagamento, tudo é feito dentro do departamento pessoal. E foi a área que eu escolhi iniciar a minha área profissional, né? Foi ali dentro do departamento pessoal. Então, eu comecei como estagiária dentro do escritório, aí eu fui para auxiliar, fui para assistente, e chegou uma hora que eu lembro que eu troquei assim de umas 3 chefes. E eu falei, pai, eu não vou mais ter uma líder, eu não quero mais isso, eu quero crescer também. Só que, ao meu ver, eu não enxergava o escritório. Eu sabia que era um negócio, mas era um negócio dos meus pais. Você não se era. enxergava. Eu não me enxergava fazendo parte da sociedade. Tá. Né? Então, até porque não era muito conversado, né, naquela época. Quando você se sentiu assim, de você não querer ser liderada, você estava com quantos anos de empresa? Eu tava com uns 3 anos já de empresa. Já, de empresa. E não foi ninguém que falou assim, você quer liderar. Você identificou que estava na hora de você ir para um outro momento de carreira, e aí você... Na verdade, eu usei aquele meu jeitinho, que quem é mais próximo conhece. E eu falei, ou eu subo pra líder, ou eu vou embora. Mas que bom, né, que veio esse desejo. Você acha que ele veio de onde? Eu acho que da questão também motivação financeira, porque eu sabia que quem liderava ganhava mais, né? Tinha um salário maior. Mas também eu queria novos desafios. Então eu tinha aprendido já muita coisa com as pessoas que tinham passado, tinham me liderado. Sou eternamente grata por elas, mas eu queria mais pra mim também. Então, e eu já estava num conhecimento técnico que eu já poderia subir. Eu tinha essa confiança no meu trabalho. E eu sou muito metódica, inclusive isso às vezes até trava algumas coisas. Mas eu sabia que para ser analista isso seria um ótimo desempenho, né? Eu teria um bom desempenho. Sim. E aí, o Nata, né, nosso Como foi sócio... essa recepção deles? Eu acho que ele ficou um pouco surpreso. Tipo, nossa, ela... né, dando essa cartada, assim, e agora, o que eu faço? Mas foi ali também que eu consegui conquistar essa confiança
deles como sócios. E também eu consegui mudar um pouco a visão que as pessoas tinham sobre mim dentro da empresa mesmo, né? Porque isso é um desafio que muitas pessoas não enxergam que a gente tem como pessoas que nascem ali no meio, né? Que nascem, eu sou filha do dono. Como herdeiras. Como herdeiras. Herdeiras que somos, mas nesse recorte de herdeiras que precisam trabalhar, né, pessoal? Exatamente. Então, acho que é importante a gente saber também nossa posição de privilégio, né, Nath? De estar inserida em um negócio. Não que isso acabe com as dificuldades de empreender em um negócio que vem da nossa família, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais disso nas próximas perguntas, Pode né? ser, mais pra frente. Mas ali, nesse contexto, já foi mudando, né? Nessa questão da trajetória profissional. Só de passar para analista, a minha responsabilidade ficou muito maior, né? Eu não poderia também estar ausente a qualquer tempo. Eu tinha que entregar ali as minhas responsabilidades no operacional. E aí, dito isso, eu fiquei mais um bom tempo. Quanto tempo? Eu acredito que mais uns 2 anos, assim, 2 anos e pouco, fazendo essa parte da operação, né? Ainda levou mais um bom tempo para eu. A gente não sai da operação, né? A real é essa. A gente continua mesmo mediando, mas não colocando ali, não tô rodando o sistema, né? Sim. Mas enfim, aí a Nayara, eu vou ter que colocar um pouco do contexto dela profissional, porque as nossas vidas sempre se cruzam, né? Assim, as decisões não tem como. Como irmãs que decidiram trabalhar juntas, né? A decisão de uma sempre vai impactar na outra. Por isso que é importante também ter coisas alinhadas. Sim. Mas eu lembro muito de quando a Nay foi trabalhar fora, né? Foi trabalhar na Ernest, voltou pro escritório. E ela me viu na mesma posição. Eu acho que foi isso. Você saiu, eu tava ali trabalhando no departamento pessoal. Você voltou e eu continuava no mesmo lugar. E a única coisa que tinha mudado um pouco nesse meio tempo foi que foi me adicionado parte do financeiro, né? O contas a pagar. O contas a pagar. O contas a pagar. Era o financeiro completo. Como que era que a Marli chegava? Ela chegava no fim do dia, assim, lá por volta das 6 horas da tarde, colocava um bloquinho de boletos na minha mesa. E eu tinha que pagar aquilo, mas eu não tinha uma análise do fluxo, eu não sabia se tinha caixa, eu não sabia. Na verdade, eu não sabia nem o que era caixa, o que era fluxo. Não, e não tinha um sistema naquela época, era um boleto físico mesmo, na mesa. Impresso na mesa e se vira, tipo, tem que dar conta de pagar isso daqui. Mas é interessante que, de certa forma, você sempre esteve envolvida com o financeiro, né? Sim. Desde o começo. Desde o começo. Legal. É uma coisa que eu sempre acabei fazendo um pouco e foi evoluindo. Tá. E aí, quando a Nay voltou, eu lembro dela me questionar, mas Nath, é só isso que você quer? Eu lembro muito dessa pergunta, assim, e ela ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. Mas a Nayara, sendo obstinada como ela não esperou eu responder. E ela começou a movimentar ali, né, os pauzinhos dela, até porque ela já retornou pra mexer com questões de processos, ferramentas, tecnologia, operação. Foi um remeleixo geral mesmo. E ali eu acho que começou a grande mudança da Momesso, né? Sim. Foi, assim, não o primeiro passo, mas foi um passo importante pra gente. Sim. E aí a Nay me apresentou. Dentro do nosso próprio sistema, tinha uma parte que era do financeiro. Tá. E aí eu comecei a ficar responsável por aquilo também, né? Eu não saí da operação do departamento pessoal, mas eu tinha que incluir ali as coisas que seriam conciliadas pela contabilidade. Que a gente tava fazendo dentro do sistema contábil, isso, né? que era a Microsoft na época. Sim, e era bem diferente do que é hoje, era muito mais manual, né, Nath? Toda essa etapa de fazer os registros ali. Mas eu lembro que a Nath ali aceitou o desafio e pegou pra ela e foi se desenvolvendo. E trouxe muito mais clareza, né, também sobre a nossa própria situação financeira, sobre o cenário que era daquela época. Então eu comecei a expandir um pouco mais o meu pensamento. Então, quando você acha, Nath, que foi o momento em que você se enxergou como empresária no negócio? Olha, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Trabalhamos com sinceridade aqui. Mas tem que ser sincero, né? Eu não vou falar uma coisa que não é. Eu me vi assim, me vejo até hoje, eu falo, né, que eu sou a patricinha trabalhadora. Mas pra me ver como empresária realmente a gente tá em 2024, faz uns
uns 4, 3 anos por aí. Mas assim, a mudança mesmo de pensamento veio após o convite, né, para participar da mentoria, que a gente faz parte. E ali realmente mudou, expandiu, fez um. Porque o que acontece? Eu mudei esse pensamento de faço parte, sou funcionária da empresa dos meus pais, pra tá bom, estou num negócio, estou empreendendo, que foi quando a Nayara voltou, que faz um pouco mais de tempo. Mas eu via como uma empresinha, eu tinha um escritório, eu não tinha uma empresa. Sim, Eu não então, tinha um e negócio. assim, tem ali uma empresinha. Acho que esse tema é um bom tema pra gente pensar também como isso impacta em como a gente também se dedica ao negócio, a gente olha para ele querendo, não, é o meu negócio, não é uma empresinha. Eu acho que isso a gente pode fazer um paralelo com quem está começando um negócio agora. Se você também olhar e falar assim, eu tenho ali um negocinho, eu tenho, Mas, é um MEI, é só uma coisa que é pequenininha. Não, já tem que olhar falando assim, tá bom, tô começando pequeno, mas é um negócio, né? Eu quero estruturar o meu negócio, quero que o meu negócio cresça. Eu acho que a partir desse momento que a Nath começou a visualizar desse jeito também, ela começou a entender o que esse negócio poderia proporcionar pra ela. Acho que, aí se eu estiver errada, você pode me corrigir, tá, Nath? Mas foi a visão que eu tive, assim, de como você mudou essa forma de olhar, de querer mesmo que as coisas crescessem, que a gente expandisse. Eu acredito muito que a nossa vida não é uma pizza e que as nossas áreas se dividem em fatias, né? Tudo é interligado, não tem como você dividir tudo. Então, na minha vida pessoal, eu sempre tive muito acesso, depois de adulta, a coisas muito boas, né? Coisas de luxo, experiências, lugares, viagens. E eu acho que isso também me deixava um pouco paralisada, mas na questão de eu mesma me paralisada. Aquilo era o suficiente pra mim e aí por isso eu não buscava na minha área profissional mais. Então eu acho que essas mudanças de pensamento foram acontecendo e a partir do momento que eu vi que não era um escritorinho, uma empresinha, um negocinho, eu entendi que aquilo também poderia, na minha vida pessoal, me levar muito além. E que quando a gente conquista as coisas por nosso mérito próprio, aquilo dá uma satisfação, tipo, imensamente mais do que quando você recebe, né, um presente. Então, quando você conquista as coisas do seu dia a dia, é muito mais gratificante e dá uma sensação de mais conquista do que aquilo quando vem dado, assim, né, doado. Sim. Não que a gente não tenha gratidão por isso, mas foi uma coisa que me impactou também, né, e também com muitas conversas nossas. Sim. Então, é tudo interligado, realmente. Legal. Beleza, Nath. Então a gente falou de começo, né, dessa sua trajetória de empreendedora. E acho que é bacana também a gente falar de desafios, né? O nosso objetivo aqui no Papo Flui não é trazer também só a parte bonita, ou vai lá, que se você quer, você consegue. A gente acredita que você tem que fazer o seu esforço para conseguir, mas a gente entende também que são contextos individuais, que cada um tem ali a sua história e as suas dificuldades. Então, acho que é bacana a gente falar também, Nath, das suas principais dificuldades nesse caminho. O que você considera que foram os maiores desafios na sua carreira e como você visualiza que você superou, que você está superando, né? Eu acredito assim que o primeiro assim que vem na minha mente é a conquista da confiança das pessoas. Então, desde os sócios até os colaboradores, os clientes, essa conquista de confiança foi o primeiro desafio que eu tive, né? Como eu falei, de me provar como uma profissional que merecia aquela chance, né? De demonstrar o que era capaz. E aí, com os funcionários, de provar que eu não sou só a patricinha que tá só a filhinha do papai. Isso foi uma questão. Com os clientes, de provar a nossa autoridade técnica, de provar o nosso conhecimento, de que mesmo mulheres e jovens, a gente sim está preparado para levar o negócio, né, adiante, principalmente com a figura dos sócios e pais muito presentes. Isso é bem difícil, né, porque aí os clientes acabam querendo essa proximidade com quem eles fecharam um negócio, né, antigamente. Mas a gente vai conquistando isso aos poucos. Então, isso foi um desafio. O outro desafio é sair da zona de conforto e escolher
qual vai ser o desconforto que a gente vai querer lidar. Então, o desconforto de ficar ali estagnado, porque também é um desconforto, ou o desconforto de escolher fazer independente da vontade, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, ainda tô lidando, mas eu acho que eu já saí da estaca zero. E é isso, são os desafios que a gente vai Sim. lidando dia a dia e que não tem uma linha de chegada, né? Sempre você vai ter que estar ali galgando dia após dia esse posicionamento. Com certeza, até porque, como a gente está falando, é uma empresa que vem já há mais de 30 anos, mas não existe nenhuma garantia que ela vai continuar por 30 anos se nós, a geração que está nessa sucessão, se a gente não acompanhar a tecnologia, se a gente não se capacitar, se a gente não trouxer novos negócios. Então, tudo isso é muito importante para que a gente entenda que a gente precisa fazer também acontecer, né? Por isso que a gente precisa olhar como um negócio e não como uma coisinha. Você falando isso, eu até pensei em mais um desafio, que é quando a gente chega num certo patamar, a gente se acomoda porque aquilo banca a sobrevivência, banca a qualidade de vida e banca, de certa forma, o crescimento. Você começa a já ter um valor ali na empresa que entra sem que você precise colocar a sua mão na operação. Então, isso torna confortável, mas na verdade não é para trazer esse conforto, é para você ter mais espaço para pensar em estratégias de crescimento. Então, isso também é um desafio, de não se acomodar em um certo patamar, porque nos negócios não existe você estar parado, ou você está indo para frente ou você está indo para trás. Exato. Então, também é um desafio. Muito bom, Nath. Vamos falar um pouquinho da sua formação? Então, a Nath falou que a gente tem uma empresa de contabilidade. Além da empresa de contabilidade, tem a Flui, que é a fundadora desse podcast. Então, a Nath também é sócia lá na Flui. Mas a Nath não é contadora. Então, conta um pouquinho de como é isso para você, como você escolheu a sua área de formação e como a sua formação influenciou na abordagem de gestão de pessoas aqui dentro da empresa. Tá. Na verdade, quando eu estava no colégio, eu não tinha pretensão de fazer nada voltado para essa área, né? Eu não pensava em gestão de pessoas. Eu queria ter um emprego que me pagasse um salário bom. E por que você não foi buscar um emprego fora? Porque a Marli me travou. A verdade foi essa. Ela falou, não, vem cá que eu preciso de mão de obra. Foi isso mesmo, gente. Ela precisava de ajuda, né? Eu acho que também teria isso. Eu acho que eles tinham uma esperança de perpetuar o negócio. Uma expectativa, talvez, de perpetuar o negócio. Eu acho que tem muito isso, né? De pais que têm um negócio acharem que os filhos vão seguir hoje menos. Mas antigamente era muito comum, né? Tipo, o dono da padaria, o filho era padeiro, depois ele virava o dono da padaria. Então era muito desse jeito. E eu lembro que eu queria fazer... Eu sei o que ela queria fazer. Eu queria fazer secretariado executivo. Era. De onde que veio essa ideia? Era moda. Não é... Era moda. Tava na moda. Tem profissões da moda. Tá. E naquele momento era... Eu lembro que eu fui fazer... Como que é aquele negócio quando a gente vai... Você tá no terceiro ano. Teste vocacional. Isso. Aí, e, gente, um parênteses, a gente riu, mas assim... Não desmerecendo a profissão. É porque era engraçado, porque a Nathalie, de onde que veio essa vontade, sabe? Não tava no contexto dela. Tipo, tirou de onde essa ideia? Eu acho que, na verdade, eu tinha um pouco do contexto. Porque não tem como a gente não ser influenciado por quem a gente tá junto, né? Sim. Pelo companheiro. E o Rodrigo, meu marido, ele trabalhou muitos anos numa multinacional. Então e eu acho que eu comecei a ter esse contato. E eu falava, nossa, que legal, né? Essas mulheres bem vestidas. Eu sempre adorei consultoria de estilo, né? Essa parte de imagem. Eu sempre fui fascinada por moda. Até pensei em um período seguir, mas eu falei, não, muito complexo. E aí eu queria fazer secretariado executivo. E aí minha mãe falou, de jeito nenhum, eu tenho um negócio, você vai trabalhar pra alguém, você vai trabalhar pra mim. Então, ela me puxou. Aí eu pensei, tá, lá vou eu, né? Eu achei, na minha cabeça era automático. Entrando no escritório, eu tenho que fazer ciências contábeis. Eu não conseguia ver esse leque de opções que tem, inclusive hoje, muito mais do que tinha antigamente, que poderiam agregar valor ao negócio, né? Porque eu nem pensava no negócio. Então, eu fui fazer ciências contábeis. E aí foi um choque, porque
Eu entrei na faculdade, e eu falei, meu Deus do céu, não é isso que eu quero pra minha vida. Meu Eu não Deus. queria fazer débito e crédito, eu não Aham. queria brincar de razonete, eu não queria saber dessas coisas. E aí eu comecei a prestar atenção que as aulas que eu participava na faculdade eram as aulas de psicologia e as aulas de recursos humanos. As aulas que você gostava. Isso, eram as aulas que eu gostava, que eram as aulas que envolviam pessoas. E eu era fascinada por aquilo, eu adorava, eu ficava encantada. E aí eu pensei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Mas segui na faculdade. Só que o que aconteceu, né? Veio o universo e a faculdade que eu entrei teve uma questão, teve um problema lá deles. E aí tava tendo muito conflito com a polícia invadia a faculdade. E aí eu falei, não, Gente, vou parar. E aí travei, tanto é que tinha um curso que foram suspensos e tal. Eu falei, bom, é o é o universo, momento. Vou é o aproveitar o momento, vou momento. parar. E beleza, parei e pensei, bom, naquela época eu acho que tinha muito isso, de você se formou, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer a pós, você tem que casar e ter filhos, era tudo aquilo montadinho. Então eu achava que eu não tinha mais tempo de fazer uma. Com 21 anos, eu achava que. 21 Acho que eu nem anos, tinha gente. 21, Também. imagina, eu tinha 17, né, quando eu entrei na faculdade de Uhum. Ciências Contábeis. Não vou ter mais tempo, então eu vou fazer uma faculdade menor. Aí eu fui lá buscar, falei, nossa, existe faculdade de recursos humanos. E entrei na faculdade e aí eu fiquei E gostou, né? apaixonada pelo Aí, tema. Foi legal. assim, esse momento que eu comecei a entender, ter clareza e expandir o pensamento e que realmente as pessoas, poxa vida, isso é um negócio que é composto por pessoas que Uhum. vão te prestar um serviço. Você tem que cuidar dessas pessoas de alguma forma. Você presta serviço para pessoas que têm empresa, você trabalha com pessoas, então tudo envolve Sim. pessoas, né? E inclusive é bom você ter falado isso porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ser formada, né, em gestão de pessoas me trouxe clareza até em como tratar o cliente, em Uhum. como ouvir. Porque às vezes a pessoa só quer ser escutada. Uhum. Então isso também me aproximou de muitos clientes e me trouxe essa confiança que eu buscava para poder prestar o serviço. Então foi Legal, muito bom. Nath. Tem clientes que até hoje, Sim. né, mantenho contato, já não faço mais parte da operação, mas mantenho contato e me buscam até pra, na hora de mandar alguém embora, de prestar um serviço de como eu vou fazer isso, o que eu vou falar, quais são os temas que eu vou abordar. Então, acho que a gestão de pessoas me trouxe muita clareza de que um negócio é feito por pessoas e que a gente precisa cuidar delas. Muito bom, Nath. E aí, vamos falar um pouquinho então do seu outro braço, da parte de finanças. Então, você falou que você começou fazendo esses pagamentos, os boletos. Uhum. E aqui tem uma pergunta que é assim: que práticas ou ferramentas você considera essenciais para uma boa gestão financeira em um negócio? Né, no nosso negócio, no caso. Então, o que você considera de prática e ferramentas que são essenciais hoje, você estando numa outra visão dentro do financeiro? Tem que ter tecnologia envolvida. Uhum. A gente tem que parar de querer utilizar só o Excel para tudo. Sim. Porque ele é realmente fantástico, ele é muito bom. Mas chega um momento do negócio que, se você não tiver uma ferramenta trabalhando a seu favor, né, e automatizando os processos, isso vai te trazer um ônus muito grande, vai pesar o seu dia a dia. E você vai esquecer de contas, você vai esquecer de recebimentos, vai ter furo no fluxo. Então, a ferramenta, assim, que a gente utiliza hoje me auxilia muito nisso. Quero visualizar um cenário X. Clica ali, apertei o botão, já tá aparecendo, né? Lógico que você vai alimentar aquilo durante o mês, mas é muito bom, assim, para você sair da operação também do financeiro, de só contas a pagar, fazer, pagar o boleto e gerar um boleto para receber e passar para uma visão mais estratégica e analítica, tem que ter tecnologia envolvida. Senão é muito tempo ali, né? Muito tempo emitindo nota, muito tempo mandando boleto por e-mail, muito tempo fazendo conciliação. E a gente passou por esse processo de modernização também aqui dentro da empresa. E até disso surgiu a Flui Finanças, que é a nossa empresa que faz a terceirização desse processo financeiro. Então hoje a Flui, ela faz o financeiro da Momesso de maneira terceirizada. E a Nath é a sócia responsável por ter essa visão estratégica, né? Então não tá mais na operação ali no dia a dia, tá com essa visão mais de coordenação, né? A gente pode colocar assim.
Eu acho que foi importante ter passado por toda essa etapa, porque hoje eu consigo também ensinar, cobrar melhor de quem tá ali na operação e dar a minha visão. Mas eu entendo também que às vezes a pessoa começa muito pequena, né? E vai passar pela fase do Excel, vai passar pela fase da organização, do planejamento. Antes de você chegar no gerenciamento, sempre você vai passar pela organização e planejamento. Não tem como pular essas etapas. Então a gente entende isso, mas hoje a Momesso, no tamanho que tá, com o faturamento que ela tem hoje, com a quantidade de clientes, a gente precisa ter uma ferramenta específica. Sem ela não tem como fazer nada. Senão vai ficar fazendo lançamento o mês inteiro e não vai ter uma visão de uma análise mais estratégica. Exatamente, né? Porque aí você acaba até perdendo o lucro, você não consegue ter controle do seu caixa, você não consegue. Exatamente, inadimplência, que é alta no setor de prestação de serviço. Então, é muito importante pra gente ter essa ferramenta. Nath, então a gente já falou que as suas frentes aqui na Momesso, a gente tem gestão de pessoas, a parte estratégica do financeiro, e agora acho que é importante a gente falar do último braço que você está envolvida, que é o marketing. Então a Momesso, como a gente vem contando, é uma empresa que já tem mais de 30 anos de história, mas agora que a gente está iniciando com mais força, né, Nath, no marketing. A gente começou a ver essa tendência, né, no mercado contábil de marketing. Aí eu falei, nossa, mas marketing para contabilidade, né? É uma coisa que é tão tradicional. Mas a contabilidade também mudou muito do tradicional pro digital nos últimos tempos. E aí a tendência do marketing, que antes era feito com panfleto, com outdoor, essas coisas, foi mudando também. Então a gente começou esse movimento e a gente tá ali nesse passinho pequeno, curto ainda. Mas tem sido bem gostoso de trabalhar com isso. Ainda não temos, assim, grandes resultados por conta desse marketing externo, né? A gente tem a questão com os nossos clientes já, que a gente consegue trabalhar eles de uma forma melhor. Tem o marketing que é feito também para os funcionários, para a contratação, que eu também sinto que dá resultado, porque as pessoas começam a visualizar o que você tem dentro da empresa e que antes era muito fechadinho, então você consegue apresentar melhor para as pessoas. Mas tem sido um desafio, sim. Eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer, para a gente mudar, para eu aprender, para eu conseguir expandir. Até porque o marketing trabalha muito também essa questão da imagem. E é difícil pra gente se expor às vezes, né? Você tá quietinho ali no seu canto, você não quer se expor muito. Mas é uma coisa que não vai retroceder, vai continuar. E a gente tá indo aí pra 2025 já com algumas estratégias traçadas e pensando já nos resultados do futuro. Muito bem. E é isso, né, pessoal? No sentido de que estar aqui fazendo um podcast ou começar a postar, às vezes você pode falar assim, eu vou fazer, mas vai ficar ruim ou não vai estar legal no começo, mas a gente só vai melhorar depois que a gente tiver ali uma certa frequência. Então, se você tá nesse momento aí de começo ou não começo, viro palestrinha, não viro palestrinha, viro blogueirinha, não viro blogueirinha, o que você diria, Nath? Pra não ficar focado na trajetória dos outros, né? Do que os outros pensam sobre você. Porque, de fato, né? Quando a gente começa nessa de blogueirinho, a gente vai falar pra quem? Pro público que a gente já tem. Que são os nossos amigos, nossos familiares que estão ali. Ou a não ser que você vai começar uma estratégia do zero em outro perfil. E aí vá, de fato, já focar no seu nicho. Mas, geralmente, as pessoas começam ali no perfil pessoal, introduzindo um pouco mais da área profissional, do que presta serviço. E hoje em dia é o que eu acho que traz mais resultado, né? Os clientes que a gente tem trazido são por conta do nosso pessoal mesmo falando, né? E eu acho que nessa questão de estratégia de marketing, é muito importante a gente trazer essa humanização, né? Essa pessoalização. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, se você for ficar falando ou fazendo panfletagem digital, também não vai trazer resultado nenhum. Exato, Nath. Eu acho que essa pergunta, ela se conecta com a nossa próxima, que é falando de um pouco mais da mentoria. Né? Você comentou que a gente faz parte de uma mentoria. Sim. Essa mentoria, ela é focada no marketing, mas ela é tem muito mais coisa, né? E você considera, então, que é importante ter uma
um mentor, fazer parte de um grupo, uma rede de networking? Como isso impacta na sua jornada? Sem dúvida, eu acho assim, hoje, de extrema importância, né? Antes ela não queria. Ela falava, não vou! Não vou sair daqui do meu quadradinho, da minha zona de conforto. Me Sim. deixa, me deixa. Mas depois que eu entrei, eu entendi o porquê do burburinho em cima de tudo isso, né? Eu acho que existem muitos mentores que são extremamente desnecessários e que você não precisa ter. Então, encontrando uma pessoa que você confie no trabalho, que você confie na entrega, e que realmente você veja que vai te trazer resultado ou que vai te tirar do lugar que você tá, desse degrau de subir, te ajudar a subir, porque ninguém vai fazer por você, eu acho que sim, é importante e é interessante, né? Aí não tem como a gente não falar de ambiência, né? Que é uma palavra que tá meio na moda e bem. Toda hora alguém É a fala alguma nova coisa. palavra substituiu. Eu não quero nem dizer. O quê? Mindset. Mindset, que eu falo mentalidade. Brincadeiras à parte, gente, mas é importante estar num ambiente que faça com que a gente queira evoluir, né? Com que a gente olhe e fale assim, nossa, aquele ali é o próximo nível que eu quero chegar. Que é por aí, né? Quando eu entrei na mentoria, eu entrei bem relutante, né? Porque primeiro que eu achei que ia ser meio que o passo a passo do que eu faria com o marketing da empresa. Tem gente que acha que é ir lá e correr na brasa, sabe? Essas coisas assim. Devem ter algumas mentorias assim, mas não é o que a gente Dá um acredita. grito de vitória, não É. é. Não é o que a gente acredita e não tem nada a ver comigo. Assim, quem me conhece sabe que eu não faria parte de um negócio desse. Eu sou expansiva quando eu conheço as pessoas, mas eu gosto de me manter ali quietinha no meu cantinho, só absorvendo. Uhum. Então, foi importante porque me trouxe ambiência no ambiente de empreendedorismo mesmo, né? Tá. Porque eu já tinha acesso ao que essas pessoas hoje, com os seus faturamentos e lucros, têm acesso. Mas eu não entendia como elas chegavam até lá. Uhum. Então, quando você olha uma pessoa que está num degrau acima do seu, nessa parte profissional, te faz querer subir também, né? Te dá ideias. Às vezes você não quer jogar o mesmo jogo que essa pessoa, mas ela te dá ideias de, tá bom, eu não quero isso, mas eu quero isso. E o que eu posso usar que essa pessoa já fez, que eu posso chegar também onde eu quero chegar? Então, isso é interessante, essa troca, né? Que tem, esse networking que tem lá. Eu acho muito importante porque são pessoas acessíveis, assim. Às vezes você olha um grandão da internet e você acha que essa pessoa vai te esnobar, vai ser arrogante. E ali sentada numa roda de conversa, te ensina muita coisa. Ou às vezes te acolhe. Porque tem muita coisa que é difícil, né, ainda. Sim. E as pessoas sentem essa empatia por nós que estamos ali começando nessa jornada de crescimento. E te acolhem. Então, acho que é bem importante. Entendo que não é todo mundo, né? Todo empreendedor que tem essa condição. Eu acho que cabe esse parênteses pensando assim, tá bom, queria fazer parte de uma mentoria, mas não tenho como investir nisso agora. E aí eu super recomendo grupos que são mais acessíveis também. Então, eu gosto muito da Rede Mulher Empreendedora, Sim. que é a rede que foi fundada pela Ana Fontes. Então, tem café todos os meses em São Paulo, agora tem em alguns outros lugares também. Então, se você ainda não conhece, procura, se você é mulher. Se você não é mulher, tem outros grupos também, diversos grupos de apoio ao empreendedor que está começando. Então, coloca aí no Google para achar um grupo que seja próximo a você e que você possa frequentar. Aí eu acho que entra um pouco também dessa questão do networking, da gente não só depender de um marketing digital, mas da gente estar ali num evento, num café, em contato com outros empreendedores, em contato com as pessoas que vão comprar o seu produto ou o seu serviço também. E o interfone está tocando, acho que é o correio. Ô, Nath, vamos falar um pouquinho então agora de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você comentou que não dá pra gente ficar separando tudo em uma caixinha ou em uma pizza, fatias do que é pessoal, do que é profissional. Mas como é que você faz então? Como que você pensa nesse equilíbrio? Como que você deixa momentos de descanso? Como que é isso pra você? Eu acho que é importante entender que tem vários pratinhos que a gente vai ficar girando e uma hora um deles vai cair, né? Muito se fala de, vamos girar todos os pratos, mas não dá pra ter tudo. Sim. Né? A frase de 2024 que eu usei foi isso.
Uma hora você vai focar mais na sua vida pessoal, uma hora você vai focar mais na sua vida profissional, uma hora você vai ter que parar para cuidar da sua saúde, né? Então, eu acho que é você entender o equilíbrio. Então, se hoje eu tinha uma lista de afazeres e ficaram 3 coisas para depois, eu vou olhar no dia seguinte se elas são as prioridades e aí eu vou colocar. Então, é aquela coisa de que acho que hoje em dia você tem lidado muito com isso também, né? Após se tornar mãe. Sim, gente. Então, se eu tinha o objetivo do dia de cuidar da criança, de limpar a casa e de ainda fazer uma reunião do comercial, o que é que ficou para amanhã? Então, hoje a criança dormiu sem banho. Então amanhã a prioridade do dia é dar banho na criança. Sim. Então, isso eu uso muito na minha vida, assim. Não dá pra ter tudo, eu tenho que equilibrar os pratinhos, uma hora um deles vai cair, e aí eu vou girando ali, vendo o que é mais prioridade nesse momento. Muito Tá? bom. Então, não é assim comigo. Eu tava ouvindo um episódio de um podcast do Bom Dia Óbvios que ele tava falando de como a nossa geração tá lidando muito com a ansiedade, né? E acho que é importante a gente trazer isso também, porque existe essa pressão da gente ser muito produtivo, da gente ter que lidar com uma lista de to-do ali do dia, que é muito extensa. E a gente tem visto cada vez mais pessoas também com burnout, com crise de ansiedade. Então, é importante a gente ter esses momentos de pausa, a gente saber, isso daqui não vai dar pra fazer agora, vai ficar pra amanhã, mas é achar esse equilíbrio também da gente não cair num espaço de também tá sempre entregando menos do que a gente pode entregar, né? Eu acho que quem é que inventou que a gente tem que entregar 100% de tudo todo dia, o tempo todo, né? Eu acho que veio, né, numa crescente de cursos e palestras e até podcasts sobre alta performance, inclusive a gente, né, participou no passado disso. É importante, mas eu acho que não entrar nessa noia louca de eu tenho que entregar tudo o tempo todo, né? O nosso melhor, ele não vai ser igual todo dia. E eu acho que entender isso trabalha na nossa ansiedade também, porque a ansiedade não é uma coisa boa, né? É uma coisa que vai paralisando a gente. Às vezes a gente tem aquela lista de 100 coisas pra fazer, rola uma ansiedade absurda, e aí você se sente incapaz porque você não fez a 100, você fez 98. Sim. Né? Então eu acho que tem um pouco mais de empatia com a gente mesmo, sabe? De que a gente também tá cansado, de que vão ter momentos de picos de energia, e vão ter momentos em que a gente não tá mais tão legal assim. Eu acho que tem que ter um pouco mais de flexibilidade, né? Flexibilidade, mas sabendo também aquilo que a gente quer, né? Então, por Sim. exemplo, tá bom, eu vou ser flexível no sentido de horas de trabalho ou de ter um tempo para descansar, mas também tendo em mente, assim, você tá começando um negócio, o que você quer até o final do ano? Ou você já tá, o nosso negócio aqui, o que a gente espera? Ter sempre essa clareza, e acho que isso a gente faz bem, né? Tem reuniões de acompanhamento que a gente faz todas as semanas pra gente conseguir identificar, qual que é o foco dessa semana, o que a gente vai fazer, o que tá pendente. Acho que é uma forma que a gente tem também de visualizar e equilibrar. E eu acho que é importante também olhar para a sua jornada, né? Para a sua caminhada. Porque hoje eu sou a Nathalie de 35 anos falando, mas eu já fui a Nathalie de 18, de 21 e que virava noites trabalhando. Então, se hoje você vira a noite trabalhando, tá tudo bem. Se é um momento, vai acontecer, né? Vai ter momentos da vida em que vai estar realmente muito desequilibrado. Em que você vai ter que fazer suas entregas de madrugada, porque não tem mais nada, mais ninguém para fazer isso por você. Então, eu acho que isso é importante pra gente não ficar comparando a nossa jornada com o outro. Sim. Né? Pra fazer esse olhar mesmo pra dentro. E acho que isso é importante pro equilíbrio do dia a dia. Muito bom, Nath. A gente tá chegando ao final. Vou perguntar um pouquinho de futuro, então, né? A gente falou aqui de metas, de ter clareza. Conta um pouquinho pra gente quais são seus planos e objetivos pro futuro da Momesso. Alguma nova área, um novo projeto ou melhorar o que já tem? Como que você falou da Nathalie de 35 anos, como que você vê a Nathalie talvez de 40 anos em relação a Momesso? Sim. Hoje eu tô assim bem feliz com o lugar que a gente chegou.
Mas eu acho que a gente tá naquela fase de lapidação. Uhum. Então, eu vejo a Momesso ainda, tipo, imagina uma pedra, assim, ela tá meio lapidada e meio bruta. Uhum. Então, é assim que eu vejo a Momesso hoje e os meus planos futuros nas áreas, né, em que eu atuo e até na parte estratégica da empresa. É, com certeza, de ver o crescimento, mas um crescimento equilibrado, sustentável, lapidar as áreas de gestão de pessoas, entregando mais e melhor para as pessoas que estão com a gente, porque eu não quero só para mim, eu quero para o outro também, eu quero que eles tenham qualidade de vida e a gente tem trabalhado muito nisso. Sim. E eu tô bem orgulhosa disso. Na parte do financeiro, eu quero ter ainda mais clareza, eu quero poder aprender mais também. Eu acho que é uma coisa importante de falar, né? Que muita gente fala que certa profissão, nunca vai parar de estudar. Uhum. E eu acho que nenhuma pessoa pode parar de estudar, porque senão o conhecimento para e você começa a estagnar. Uhum. Então, nisso do financeiro, eu também quero aprender mais para poder multiplicar também o que a gente já tem, para poder ir multiplicando, a gente pode dividir mais também. Então, isso é uma coisa que eu penso bastante. E no marketing, com certeza, assim, foco para aplicar o que eu já aprendi. Uhum. Então, trazendo mais clientes, trazendo mais visibilidade, mostrando a cultura da Momesso por aí, que é muito gostoso. Quem conhece sabe o quanto a gente gosta do que a gente faz, mas além disso, o quanto a gente gosta do que a gente criou, né? O quanto a gente tem orgulho do que começou lá no passado, com os nossos sócios e pais, e que foi passado pra gente, o quanto a gente honra esse privilégio que a gente recebeu de ter a Momesso. Muito bom, Nath. E para a gente fechar, então, a última pergunta. Como o Papo Flui é o seu podcast de negócios, eu quero perguntar para a Nath que conselho você daria para quem está começando agora no mundo do empreendedorismo? Foque no seu negócio, inspire-se nos outros, mas tenha clareza sobre o que você quer, sobre onde você está, sobre onde você quer chegar, porque é muito bom a gente se inspirar na trajetória do outro, mas é muito ruim quando isso paralisa o nosso processo, né? Então a gente vive comparando o nosso bastidor com o palco alheio. Sim, ainda mais Né? na época que a gente tá, né? Ainda mais nessa era. Todo mundo é bem sucedido, só mostra a parte boa Exatamente no Instagram. isso. No Instagram as pessoas mostram o que elas querem mostrar. Então, às vezes você olha pro seu início, nossa, não tem um lugar. Tô começando na minha casa. A gente também começou em casa, né? Os nossos pais também começaram em casa. Sim. Então, eu acho que é olhar pro seu negócio, pro que você quer, ter clareza sobre aquilo, não ficar se perdendo muito em inspirações, porque isso pode paralisar e entender que o progresso, por mais lento que ele seja, o importante é que ele aconteça. Então, às vezes a gente se frustra, nossa, meu progresso não tá sendo tão rápido quanto eu esperava. Mas isso não significa que você está estagnado, que você está parado. Então, metrifique, né, as coisas, gerencie os números, porque aí você vai olhar para o passado e vai entender que sim, nossa, eu caminhei pra caramba. Legal. Gente, esse foi o nosso terceiro episódio do Papo Flui. Nath, muito obrigada Eu que agradeço. por topar. Espero que você tenha gostado aqui do nosso sofá. Eu Que você adorei. volte mais vezes para falar de gestão de pessoas, outros temas, caso vocês queiram sugerir, Com vocês fiquem à certeza. vontade. Fiquem à vontade. E te espero da próxima. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz, honrada e orgulhosa de estar aqui sentada nesse sofá. Da nossa sala de descompressão, inclusive. Exatamente, essa é a nossa sala de descompressão, que foi assim, já foi nosso arquivo morto. Já, gente, arquivo morto, pra quem não sabe, né? Aquelas pastas, aquelas caixas de arquivo, agora é um espaço da empresa para o pessoal também poder ter um ambiente de descanso. Né, Isso, de descontração, descanso. O pessoal gosta de tocar uma musiquinha aqui, sentar um pouco na hora do almoço, uma televisão ali atrás, dá pra assistir alguma coisa. Então, a gente tem orgulho, sim, de onde a gente tá e tudo isso já foi um sonho. Com certeza. Gente, muito obrigada para você que ouviu até o final. Ficou com alguma dúvida? Quer conversar mais sobre como a gente também pode ajudar você com gestão de pessoas, com como tirar a sua ideia de negócio do papel? Manda uma mensagem pra gente. Estamos disponíveis em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo Papo Flui. Beijinho. Tchau, tchau.